Pessoal, o segundo vídeo, vamos continuar na questão do planejamento escolar, ok? Nós falamos sobre o planejamento no sentido, na visão de Zé Carlos de Bânio, o ROC, né? Racionalização, organização e coordenação, tudo bem? Então, agora nós vamos ver os níveis que o Zé Carlos de Bânio coloca de planejamento. São 3 níveis, gente, os níveis de planejamento, que é, veja bem, no livro daí diz assim, ó, planejamento escolar, plano de escola. Lembra que o planejamento escolar é um projeto político-pedagógico, gente. Quando se fala em plano de escola, se fala em projeto político-pedagógico. Abaixo, no segundo nível, depois que você faz o seu planejamento escolar, você tem um plano de ensino, ou também, se Zé Carlos de Bânio chama de plano de unidade ou plano de curso. Esse é feito, não é isso? Feito semestre ou anualmente, ok? Então, no semestre ou anualmente, normalmente depende da escola, a gente faz um plano de ensino, onde estão colocadas todas os norteamentos, as diretrizes, as estratégias que vão ser desenvolvidas ao longo do semestre, ao longo de um ano. E a terceira etapa é aquela da prática, é da execução realmente de toda a proposta pedagógica da escola em sala de aula, que é o plano de aula, ok? Que é mais detalhado e dá as ações, a especificidade de cada trabalho docente em sala de aula. Esses são os 3. Porém, gente, o outro autor também chamado Celso Vasconcelos, ele tem outro ponto de vista sobre a questão do planejamento. Vamos ao livro do Celso Vasconcelos, ele diz assim, ó, tipos de planejamentos. Ele coloca planejamento educacional, planejamento escolar ou planejamento de escola, que nós falamos agora, que é o PPP, planejamento curricular, planejamento de ensino e o plano de aula. Veja que ele tem 5 níveis. Vamos ver cada um e vamos ver o que é que Celso Vasconcelos ipsilitre fala a respeito de cada um desses. Observe. Primeiro, planejamento educacional, também denominado planejamento do sistema de educação. É o maior, mais abrangente, correspondendo ao planejamento que é feito a nível nacional, estadual e municipal. Vamos dar uns exemplos de planejamento? Veja, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, é um planejamento educacional. Os nossos PCNs, é isso? Todos esses são planejamento feito a nível de Estado. Por exemplo, no Estado do Pará, aqui no Estado do Pará, nós temos a nível de Estado, né, nós temos as nossas resoluções 001, que com as suas modificações, que é a organização da proposta para o Estado, assim como nós temos no município. Então, esse é o que o o professor Celso Vasconcelos fala de planejamento educacional. O segundo nível, que é o planejamento escolar, ou planejamento da escola, é o nosso projeto político-pedagógico, que o professor José Carlos de Bânio falou, e que Celso Vasconcelos denomina da seguinte forma, veja bem, a atividade que envolve o processo de reflexão, de decisão sobre a organização e o funcionamento da proposta pedagógica da instituição. Vejam umas palavras-chave muito interessantes que ele fala sobre a questão de reflexão e decisão. Então, o planejamento, ele está sempre, né, como falamos anteriormente, é flexível, ele está sempre acompanhando a dinâmica da sociedade. Ele exige de todos os atores que comungam do processo educativo uma ação, uma reflexão, uma ação acompanhando essa dinâmica do processo de escolar, do processo de ensino-aprendizagem, okay? E as demandas sociais, com certeza. O outro nível chama planejamento curricular, gente. Ele diz assim, ó, é o processo de tomada de decisão sobre a dinâmica da ação escolar. É a previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno. Portanto, vejam, essa modalidade de planejar constitui um instrumento que orienta a ação educativa da escola. O planejamento curricular, gente, ele está inserido na proposta pedagógica, no plano de escola, ele está inserido também no plano educacional. Ele resgata, o planejamento curricular é um conjunto de atitudes, de habilidades, de competência, de inquietações sociais, políticas que vão se juntando com as partes científicas e tecnológicas e acompanhando os anseios, as inquietações de uma determinada comunidade. Okay? Então, o planejamento curricular é o currículo da escola, é todo um conjunto de conhecimentos e de saberes que nós precisamos se organizar para trabalhar e para consubstanciar o projeto político-pedagógico, justamente a base filosófica do projeto político-pedagógico, que é aquela que diz o seguinte: que sujeito queremos formar para essa sociedade, ok? E o outro é o plano de ensino, planejamento de ensino, que José Carlos de Bânio fala também de plano de curso e plano de escola, é aquele que nós fazemos de forma semestral ou anual.
Celso Vasconcelos fala o seguinte, gente, é o processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores no cotidiano do seu trabalho pedagógico. Okay? E por último, o plano de aula. O plano de aula ele traz as especificidades, né, do professor, da ação docente, em que o professor deve trabalhar de acordo com as suas necessidades, com a dinâmica da sala de aula. Okay? Então essa é a parte de José Vasconcelos. Mas José Vasconcelos fala da seguinte forma, olha lá, o planejamento deve ser compreendido como um instrumento capaz de intervir em uma situação real e transformada. Então, quando você planeja, você almeja determinados objetivos, almeja determinadas transformações, não é isso? Por isso, Zé Calubani conceitua bem o planejamento como uma forma, uma projeção de transformações sociais e educacionais. Porém, gente, não podemos deixar de lado aqui a fala também da professora Ilma Passos Veiga, que ela diz assim, ó, vejam, o planejamento, a aula é o lugar do fazer pedagógico, do acontecer, da aprendizagem, da pesquisa e da avaliação, que precisa ser bem planejada. Então vejam, na fala da professora Ilma Passos Veiga, a gente tem uma informação muito importante. Planejamento e avaliação, elas são interdependentes. Então, quando você planeja, você tem um objetivo a ser alcançado. E essa proposta, esse norteamento, esse andar, esse caminhar em busca desse objetivo, ele precisa sofrer sempre no processo, ou ao final, uma avaliação. E aí nós fechamos com a fala do professor Zabala. E o professor Zabala diz assim, também traz essa característica, segundo ele, os objetivos, os pontos de partida da prática educativa. Por meio deles, o professor pode encaminhar o ensino, tendo em vista a aprendizagem do educando. Então, o planejamento, ele é norte, ele é as diretrizes da ação docente do professor, a fim de proporcionar àquele aluno uma construção da aprendizagem. Tudo bem? Então, esperamos o próximo vídeo aí, terceiro vídeo, nós vamos falar sobre, continuando, aliás, componente do processo de ensino-aprendizagem. Um abraço a todos.